Que a paz de Cristo esteja entre nós. Que Deus, nosso Pai Criador, que Ele possa abençoar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que a equipe espiritual auxilie o trabalho de hoje, auxilie a nossa irmã Paulinha, que fará nossa palestra, auxilie os trabalhos na cabine, a equipe de irmã Lúcia, e todos aqueles que vieram aqui buscar conforto, respostas, que eles possam ser atendidos, que possam ser amparados segundo suas obras, segundo seus merecimentos, que nós possamos fazer esse trabalho com equilíbrio, com tranquilidade e que, acima de tudo, com sinceridade e com amor ao próximo. Que todos aqui possam ter seus corações aquecidos, suas mentes esclarecidas, e que a gente possa ter uma noite de realização e de trabalho, sobretudo, com o controle e a direção de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente vai fazer o exórdio daqui, depois passaremos pela palestra da nossa irmã Paulinha. Nosso exórdio de hoje foi o de ontem, a nossa leitura de ontem, então eu resolvi fazer o exórdio que é desse livro aqui, ó, Jesus no teu dia a dia, tá? E a gente utiliza aqui, fizemos essa aqui, que é a 44, que é a tristeza. Então vamos lá. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso pelo menos 4 vezes ao dia, por tempo indeterminado. Oração 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicação que deverá ser ingerida com a água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação. Fé do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evitar o rancor, a revolta, o choro e a cama. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Meus irmãos, vou fazer um breve comentário aqui sobre esse exórdio. A tristeza, ela é a porta de entrada para grande parte dos males que estão hoje, nesse momento que a gente sempre fala aqui, nesse momento muito complexo, em que as mentes andam perturbadas, as mentes andam desencontradas, né? E a gente falou aqui uma coisa muito interessante ontem, a nossa irmã Carla, que ela fez um comentário sobre a parte que diz assim: gratidão, um comprimido que se sentir, a gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Por que a gente deve ter gratidão sempre que se sentir injustiçado? Porque na lei de Deus não existe injustiça. O que acontece é que na lei dos homens ocorrem injustiças. E nas injustiças que acontecem nas leis dos homens, existem os mecanismos para você que está se sentindo injustiçado, correr atrás daquele direito, daquilo que você acha que está sendo prejudicado. Porém, na lei de Deus, quando você se sentir injustiçado, lembre-se que a lei de Deus ela é perfeita. Você naquele momento não está percebendo aquilo que está à sua volta. E aí a sua percepção é de injustiça. Mas podem ter certeza que
E quando você não encontra a explicação para algo que lhe acontece agora, neste momento que você vive, nessa vida, ela com certeza tem explicação numa vida passada. Porque na lei de Deus, a lei natural, não existe injustiça. E mais um pedacinho aqui para a nossa amiga fazer a sua palestra. A tristeza, se você recorre à cama, você está tirando a possibilidade do trabalho. Toda vez que você vai para a cama, você se afasta do trabalho. Está dando para entender isso, pessoal? E ele diz que interne-se numa obra social. Por quê? Porque quando você está numa obra social, você começa a ver que as pessoas que estão ali têm problemas iguais aos seus, ou talvez maiores que os seus, mesmo maiores entre aspas, porque, boa noite, porque não dá para a gente medir as dificuldades, não dá para a gente medir as angústias de cada um, o sofrer de cada um. Mas você começa a entender que outras pessoas também necessitam e passam por dificuldade. A dificuldade não é exclusiva sua. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe e passar a palavra para a nossa irmã, para a nossa palestra de hoje. Tem que ligar. Não. The Bluetooth device is ready to pair. Oi, The Bluetooth device is connected successfully. agora sim, boa noite, né? Problemas técnicos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Boa noite que está chegando agora. Jesus nos abençoe. E assim, a palestra de hoje, né? É uma perguntinha que eu espero, ao decorrer da palestra, responder e ficar bem claro para todos nós. E também já adianto que tudo isso que o nosso irmão Sérgio falou aqui, há algum tempo atrás, bem antes da doutrina chegar até nós, era muito mais difícil compreender, né, como passar por essas dificuldades. Mas com o advento da doutrina, né, com a chegada da doutrina ao mundo, da doutrina dos espíritos, essas questões foram sendo amenizadas. E para quem quer realmente compreender porque passamos por isso, ela consegue sim nos acalentar, nos consolar e nos fazer aprendermos a ser resignados. Né? Então, meus irmãos, eu peço paciência. Como vocês estão vendo, é a minha segunda vez fazendo palestra, tema livre. E estou bem nervosa, acho que vocês estão percebendo. Mas vamos com Jesus, né? A palestra de hoje é: qual o objetivo do Espiritismo? Todas as sextas-feiras, graças a Deus, estamos recebendo um público bem grande, né? Graças a Deus. E a gente está sempre fazendo as palestras seguindo o Evangelho, não que esse não seja, tá? Seguindo o Evangelho, mas eu gostaria de perguntar para vocês: o que vocês acham que é o objetivo do Espiritismo? Eu espero que ao final da palestra alguém queira responder. Né? Nós estamos sempre falando das três grandes revelações. Alguém sabe qual alguma delas? As três revelações que nós todos falamos, né, no meio espírita, e eu acredito também que deve ter outra religião que fale, é Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. Né, o Consolador prometido. Embora a palestra seja qual o objetivo do Espiritismo, também vamos falar do Consolador prometido. O que seria o Consolador prometido? Alguém sabe? Oi? Também, o principal. Então, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está no Evangelho de João. E no Evangelho segundo o Espiritismo também se denomina Consolador prometido.
amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 15, 17 e 16. E eu vou ler também 2 itens aqui, que é as considerações de Allan Kardec. Jesus prometeu outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal interpretado. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, podemos dizer que o Consolador prometido é o Espiritismo, né? Diante dessas verdades aqui, confiando no Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de falar o objetivo do Espiritismo, eu gostaria de listar algumas coisas que aprendemos com o mesmo. Com o Espiritismo, aprendemos que o orgulho e o egoísmo são as maiores cegueiras da humanidade. Vocês concordam? Sendo egoísta, nós fazemos caridade? Sem orgulho pedimos perdão? Com orgulho pedimos perdão? Desculpa. São grandes obstáculos para que a gente siga as palavras de Jesus, não é verdade? E assim também é um obstáculo para que nos tornemos seres humanos melhores, não é verdade? Então, já é uma lição que diz muito, né? Aprendemos que os sofrimentos são derivados das más escolhas do passado ou do presente. Quando a gente se depara com a doutrina espírita, com todas as missões dos espíritos, nós começamos a aprender que nós somos os verdadeiros causadores das nossas moléstias, das nossas dores. Não é verdade? Alguém discorda de mim? De mim não. Dos espíritos? Então aí a gente já não pode mais culpar segundos e terceiros por tudo que acontece conosco, não é verdade? Com o Espiritismo aprendemos que a fé raciocinada é muito mais sólida que a fé cega. Quando temos a fé cega, ficamos muito vulneráveis, né? A seguir talvez coisas, palavras, aprendizados que muitas vezes nos levam para o fundo do poço, não é verdade? Quando a gente começa a ter uma fé raciocinada, nós começamos de verdade a entender a proposta do ensino de Jesus. Nós começamos a ter um pouco mais de discernimento nas escolhas, né, em relação à nossa fé. Começamos a entender o que é resignação, como podemos fazer para passar pelas lutas. A fé raciocinada, ela é verdadeiramente um instrumento que nos
nos lidera para o caminho que Jesus espera que cada um de nós sigamos. Aprendemos a compreender a vida após a morte. Vocês concordam comigo, mais uma vez, com os Espíritos, que ao começar a adentrar na doutrina dos Espíritos, nós começamos a compreender melhor a vida e a morte? Todos aqui temos alguém que amamos no plano espiritual. Vocês acreditam que eles estão mortos? Não é bom acreditar que eles estão vivos? Não é confortante? Não é confortante mesmo que a gente saiba que eles possam ainda estar num momento não tão bom. Não é confortante saber que fazendo uma prece, essa prece chegará até ele? Então, o Espiritismo também nos ensina a lidar com a vida e com a morte. Peço licença para relatar algumas coisas, né, que às vezes acontecem aqui na cabine, nas quintas-feiras, quando nós recebemos nossos irmãos que não sabiam dessa realidade, né, os espíritos, eu estou falando deles, que não sabia dessa realidade, que ninguém nunca os esclareceu sobre isso, né, do plano espiritual, e chegam aqui muito confusos, sem saber para onde ir, o que fazer, a quem recorrer. E isso, meus irmãos, é muito triste. Então, esses esclarecimentos, no meu ponto de vista, agora é o meu ponto de vista, é algo muito necessário que a gente possa começar a passar adiante. Né? Porque eles, como nós aqui, também ficam perdidos do outro lado quando não têm conhecimento suficiente. Né? Então, que esse também seja um ponto que a gente possa estar passando adiante para as outras pessoas, começar a refletir sobre isso. Aprendemos a desenvolver a moralidade baseada no amor ao próximo, na compaixão e na caridade. A doutrina dos Espíritos, ela também é toda dotada de moral, da moral do Cristo. Se Ele é o nosso modelo e guia, estamos aprendendo com Ele, então a gente também consegue aprender que podemos ter uma moral elevada, poder compartilhar com o nosso próximo e usar da caridade como um remédio, tanto para nós como para aqueles que mais necessitam. Então, só aí já são 5 lições. Isso não é nem o começo de tudo que a gente aprende com o Espiritismo. Aprendemos que não existe, isso aqui também foi muito bom quando eu descobri, para mim foi muito, muito importante. Aprendemos que não existe um lugar chamado inferno, ou céu. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras. O inferno não é um lugar marcado no mapa, que a gente pode acessar com o GPS. O inferno, ele é aonde existir almas sofredoras. Podemos chamar de inferno todo lugar onde existem pessoas em sofrimento, em situações muito difíceis, né? Em situações de abandono. Isso também podemos levar para o lado psicológico. Né? Como o céu, que igualmente é céu onde houverá almas felizes. Então o céu pode ser sua própria casa. E na sua casa tem alegria. Existem pessoas felizes e outras pessoas que chegam lá também saem felizes. Sua casa também pode ser o céu. Outra coisa que me deixou muito feliz: não tenho mais medo. Aprendemos que não existe Satanás. Se somos todos e tudo que há na terra e fora dela criação de Deus, como poderíamos pensar que Deus criaria alguém para ser seu adversário? Ou algoz. Verdade. Então Deus não criaria um Satanás. Não é verdade? Agora não duvidemos que há espíritos dispostos a arquitetar o mal para os encarnados aqui na Terra e também para os desencarnados. E os motivos são diversos. Eu não vou entrar nesse campo porque os motivos são diversos. Muitas vezes o nosso algoz é alguém a quem a gente magoou muito, a quem machucamos muito. Mas nós
muitas vezes não queremos aceitar isso. Esse pode ser o nosso Satanás. A condição é que criamos aqui na nossa mente pode ser o nosso inferno. Então, que a gente não queira, que nós não queiramos juntar, adquirir pessoas que possamos agora dizer que ele é o diabinho da minha vida. Não. Que a gente possa fazer de um tudo para que todas as pessoas que passarem pela nossa vida, de agora em diante, que a gente não tenha contas, entre aspas, a acertar com elas. Para que a gente também não tenha motivos de colocar a culpa das nossas agruras em alguém. E assim, podemos dizer que diante de tantos aprendizados, depois de refrescar a memória nos ensinos de Jesus, porque é muito breve, a gente sabe que o tempo que a gente tem é muito curto. A gente poderia passar horas e horas falando sobre isso. Mas, diante de apenas 7 coisas que eu listei aqui, a gente já pode compreender que o Espiritismo tem uma lição muito grande a nos dar. E isso é independente de religião, principalmente de religião, de cor, de raça. E isso é uma coisa assim que a gente ainda bate muito de frente, se esbarra muito, Porque a gente acha que as religiões têm que ser seletistas, e não é bem assim. E como eu estava dizendo, a doutrina espírita está no mundo para todos nós. Independente se você é de religião A e B, da sua opção sexual, da sua raça, da sua cor. Porque o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, a intenção não é aglomerar pessoas dentro de uma casa espírita. Não é fazer uma contagem de quantos espíritas tem no mundo, se tem mais espíritas, se tem mais evangélicos, se tem mais católicos, não. O objetivo verdadeiro do Espiritismo, eu vou dizer agora, é criar seres humanos de bem. Não fazer seres humanos viver bem, mas sim criar seres humanos de bem. Nós sabemos que em todas as religiões tem pessoas de diversas formas, com vários tipos de agir, com vários tipos de pensar. Mas o que importa mesmo para o movimento espírita, para a doutrina espírita, é que você seja um espírita consciente, é que você seja um espírita humano, que você seja um espírita caridoso, que você tenha amor ao próximo. E eu vou dizer espírita porque todos nós estamos aqui numa casa espírita, mas o objetivo é que você seja um católico, um cristão, um evangélico, do bem, bom. Esse é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Jesus disse lá atrás, no Evangelho de João, que eu já li para vocês, que mandaria mais tarde o Consolador prometido. E ele nos faria lembrar de todo o seu ensinamento, e que dessa vez ficaria para sempre em nós. Então, eis aqui a doutrina dos Espíritos, trazida ao mundo pelo Espírito de verdade. Para muitos de nós acreditamos, eu pelo menos acredito, que o Espírito de verdade seja Jesus. E ele traz ao mundo essa doutrina com a colaboração de outros Espíritos de alta envergadura, como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista e Erasto. Creio que muitos desses vocês já devem ter ouvido falar. E com certeza também devem saber do quão importante eles foram, até hoje. As suas histórias, a sua caridade prestada a cada pessoa que eles encontravam pelo caminho, aqueles que
usar a palavra de Jesus e disseminar pelo mundo, levar ao irmão caído uma palavra de conforto, uma palavra de aprendizado. Então, são espíritos muito evoluídos e todos eles contribuíram para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos ter em mãos algo físico e verdadeiro, para que a gente pudesse seguir os passos de Jesus com um pouquinho mais de, como é que eu posso dizer? Com um pouquinho mais de clareza, né? Porque Jesus falava muito por parábolas. Então, às vezes, é um pouquinho complicado a gente compreender, né? Então, o Evangelho de Jesus, ele traz as parábolas, mas também traz o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também traz a explicação daquela parábola. O que Jesus estava querendo passar para nós, né? Então, assim, é algo muito caro, mas caro não de valor financeiro, né? É algo muito importante. Então, que a gente possa entender a doutrina dos Espíritos e fazer de tudo para que ela deixe enraizar dentro de nós o aprendizado que Jesus quer nos passar. Toda a sua moral, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos, porque o nosso futuro é sermos espíritos de bem. O nosso futuro Jesus já dizia que podíamos ser igual a Ele ou melhor. Então, se Jesus